Olá! Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional diário, uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Vamos dar continuidade, vamos falar hoje sobre a nossa segunda parte do texto que trabalhamos ontem. Lodo, ostra e pérola fina. Hoje vamos falar como que nasce uma pérola, de onde surge, como é que a ostra produz uma pérola. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Sabia disso? Para uma ostra produzir uma pérola, ela precisa ser ferida. Pérolas são produtos de dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra. Como, por exemplo, um parasita ou até mesmo um grão de areia. Na parte interna da ostra, existe uma camada na concha da ostra, uma camada chamada de nácar, né? Uma camada lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra ali na ostra, o que acontece? As células desse nácar começam a cobrir, a trabalhar e cobrir aquele grão de areia com camadas e mais camadas, com a finalidade de proteger o corpo indefeso da ostra. E o que acontece com esse processo? Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum produz pérolas. Pois a pérola é uma espécie de ferida cicatrizada. Já parou para pensar nisso? O mesmo pode acontecer conosco, comigo, com você, né? Se você já se sentiu ferido por alguém, por palavras rudes de alguém, você já foi acusado de ter feito coisas que não fez, foi acusado de ter dito coisas que realmente não disse, você já sofreu o golpe duro do preconceito, já recebeu o troco de uma indiferença, então produza uma pérola. Cubra suas mágoas com camada de amor. Mas o que acontece é que a gente geralmente não faz isso, né? A gente começa, em vez de proteger a nossa vida, cobrindo essa ferida que nasce no nosso coração, na nossa alma, com amor, o que a gente faz? A gente começa a colocar mais veneno, ódio, rancor, tristeza. E aí, em vez dessa ferida ser curada, cicatrizada e formar uma pérola, não, essa ferida fica mais exposta e vai se tornando pior ainda. E vai tomando dimensões maiores, até a pessoa ficar totalmente contaminada. Ela fica toda ferida, já não é uma simples ferida no seu corpo, ela já se torna uma pessoa ferida. Se fecha para as oportunidades, se fecha para as pessoas e se fecha para o mecanismo da cura. E a única maneira de nós curarmos feridas emocionais é cobrir com camadas de amor. E aí nós vamos formar uma pérola maravilhosa na nossa vida. Vamos nos tornar também uma pérola maravilhosa, assim como a ostra. Se a ostra ficar lá e não sofrer nenhuma ferida, não vai só simplesmente ser ostra, vai ser vendida, vai ser comercializada. Mas se ela for ferida e nesse processo do nácar cobrir com aquela camada lustrosa várias vezes, formando aquela pedra nobre, né? Aquela pérola maravilhosa, fina, aí essa ostra vai ter mais valor, porque vai produzir uma pérola. E é isso que você deve fazer com os açoites da vida que sobrevêm a você, com os golpes que você recebe, com as indiferenças, com as tristezas, com as mazelas que o mundo nos oferece. Porque aqui nesse mundo não existe ninguém que nunca passou por apuros, que nunca sofreu, que nunca teve desavenças, que nunca passou por tempestades. Todos nós estamos sujeitos. Mas o que é que nós vamos fazer diante disso? Vamos pegar todo esse negativismo,
toda essa camada maligna que nos foi lançado e transformar numa pérola fina? Ou, pelo contrário, colocar cada vez mais veneno nessa ferida, veneno do ódio, do rancor, da tristeza, da vingança, de querer dar o troco e ficar sofrendo o resto da vida? E se fechar para cicatrizar o coração, a alma, se curar e ajudar as outras pessoas a serem curadas. Então aprenda com a pérola, aprenda com a ostra a produzir pérolas a partir das dificuldades que você enfrenta. O nosso organismo é preparado para produzir anticorpos quando alguma bactéria chega dentro do nosso organismo através, de algum alimento que a gente come, através mesmo da respiração, alguma coisa. O nosso organismo está preparado para produzir anticorpos. Já tem esse mecanismo de defesa. Agora, muitas vezes nós não estamos preparados para produzir anticorpos para combater as dificuldades, o ódio, as palavras caluniosas que arremetem contra nós. E, pelo contrário, a gente quer fazer o mesmo jogo das pessoas que fazem isso contra nós. E nos tornamos rancorosos, odiosos. E isso, quem sofre somos nós. Então precisamos aprender com a pérola, ou aprender com a ostra, a produzir pérolas finas com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então compete a nós reagir de maneira produtiva e positiva, produzindo algo bom, ou reagir de maneira improdutiva e negativa, nos deixando cada vez mais ficar magoados, adoecidos com as coisas ruins que acontecem. Então aprenda com a pérola, aprenda com a ostra, para que você se torne uma pessoa agradável, boa e ofereça algo bom para as pessoas. Essa é a lição de Deus para você hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, eu oro como eu sempre faço. Peço que o Senhor abençoe essas pessoas que têm assistido esses devocionais todos os dias. E hoje, mais do que nunca, dá a elas sabedoria para lidar com as adversidades. Para que, assim como a ostra, produza uma pérola de valor e não deixe as suas feridas ficar cada vez mais exposta, mas que aprendam a cicatrizá-las com camadas de amor, de graça, de compaixão, de perdão. Derrama o bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça lá de dar o seu joinha, de dar a sua curtida. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Peça para que eles também se inscrevam, para que esse canal cada vez mais entre em evidência e pessoas e mais pessoas todos os dias sejam abençoadas. Conto com você. Deus te abençoe grandemente.